O corpo de um americano é encontrado morto com 12 facadas. A vítima era um assassino famoso, responsável pela morte de um bebê. O cenário do crime é um trem de luxo, que fora obrigado a parar por conta de uma tempestade de neve. O crime ocorreria depois da meia-noite, num emaranhado de pistas falsas. Todos os passageiros têm um segredo a esconder. E assim, rostos angelicais e virtualmente dos mais inofensivos, de repente, ter algo a esconder. No mesmo patamar, aqueles de aspectos grosseiros, verdadeiros estereótipos de assassinos consumazes. Todos passam a ser suspeitos. Mas quem pode ser o assassino? No mundo real, porém, o Expresso Oriente era um trem de luxo que fazia o percurso Paris-Constantinopla. Em outubro de 1883, quando fez sua primeira viagem, diplomatas milionários, entre outros nobres, se acotovelavam na gare de Estrasburgo, em Paris. O rei Carlos II da Romênia era um deles. O Assassino do Trem é uma ficção relatada num livro de Agatha Christie, cujo título, em sua primeira versão, era O Assassinado de Galé Coche, mas que, ao ser adaptado para o cinema, ganhou um novo título, Murder of the Orient Express, ou seja, Assassinato no Expresso do Oriente. Entretanto, tudo na ficção. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um programa especial. Telespectador, por que eu digo especial? Porque não é todos os dias que nós temos grandes personalidades, eu vou colocar até entre aspas, com uma grande honraria estas aspas, do passado. Eu digo do passado porque é o homem que nós vamos apresentar que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e é um orgulho para nós todos, porque ele vive no Brasil, ele vive em São Paulo. Eu tenho esta honra porque eu estou falando de Émile Ascoul. E você, no desenrolar do programa, vai verificar esta importância. Como vai, Émile Ascoul? Tudo bem? Obrigado, meu senhor. Tudo bem? Graças a Deus, estamos todos bem. Ótimo. Eu tenho uma grande honra em recebê-lo aqui, inclusive com seu filho, que é um gênio, não é, da cultura brasileira. Você conhece o filho? Conheço. Olha ele aqui. Hã? Pela graça de Deus, que nosso Pai e Deus, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Muito bem. Doutor Ascoul, como é que vai? Tá bom? Sempre bem, uma honra apresentarmos ineditamente o chefe do famoso Expresso Oriente. Expresso Oriente. Porque o que se conhece é na ficção. Aqui vai ser feito revelações inéditas para a humanidade. E eu conto com a sua colaboração É um para me ajudar no programa. Documentário científico muito importante. Ótimo. Agora eu vou ler o currículo deste grande homem. Em 16 de março de 1921, nasce Émile Ascoul, um libanês que vive hoje em São Paulo e que, em 1º de janeiro de 1939, passou a comandar o famoso trem onde trabalhou até o final da Segunda Guerra Mundial. Émile tem até hoje as marcas da guerra espalhadas no corpo e na mente. E não se esquece das noites em que era preciso ser amarrado por sua mãe para poder dormir. Foram os pesadelos provocados pelo horror da guerra. Relembra. Não era para menos, pois afinal eram viagens que duravam dias e meses, muitas delas sem dormir, mal alimentado, sob chuva, sol,
frio, nevascas, sempre na incerteza se retornaria vivo. As tensões do dia refletiam no sono e assim no meio da noite. Émile levantava pronto para se dirigir ao trabalho, sob a nítida influência das agitações vividas durante o dia. Quando é questionado sobre o passado, as imagens que chegam à mente, que em flashes, relatos esparsos que não se consegue organizar em ordem cronológica. Imagens que integram um mosaico difuso de lembranças. Rio em histórias como o da francesa Edith. Então, meu querido Émile Ascoul, você pode nos informar sobre a francesa Edith? Edith era a esposa de um amigo meu, piloto de avião, de as asas duplas, e num combate em cima de Zahle, através da força inglesa do degolista, abateram o avião e caiu em cima. Ela morava perto da minha casa. Auxiliei ela, mas ela depois, infelizmente, ela queria ir embora para a França. Mas como era difícil a viagem, ficou abrigada na nossa casa, a casa dos meus pais. Muito bem. Então, agora conte a história da bicicleta. Você se lembra dela, né? A minha base, eu era funcionário de uma companhia francesa chamada DHP. Essa francesa companhia tinha duas linhas, uma estreita e uma larga. De Beirut até Damasco era estreita, de Rayak até Alepo, fronteira da Turquia, era larga. Trípoli, etc., são largas. Então, eu tive uma folgazinha de Rayak para vir na minha casa em Zahle. Zahle é vizinha de Rayak, mais ou menos 18 quilômetros. Estava de bicicleta com cesta, com um francês, se chama Antoine Amoros. Fazia transporte de correio. Aproveitei e vim com a cesta. Ele foi abatido com rajada de metralhadora. Ele ficou tremendo, morreu, eu caí numa valeta. Até que terminou, salvei minha vida, foi a pé até Arayaca. Isso coisas que não gostaria de me lembrar, mas coisas históricas. As que estão na sua mente. Coisa que ataca até o espírito a gente. Então, mas eu falo que graças a Deus ainda estou vivo, estou com o cérebro intacto, apesar da minha idade, que eu vou fazer 93 anos em março. Mas a sua vida, ela é bastante curiosa, porque você tem passagens, não é, na história e que você quase morreu, não é isso? Essa é uma delas, não é? E parece que você também tem um conflito, passou por um conflito policial e que evitou que você atirasse em alguém. Conta isso pra gente. Eu estava assegurando um trem de Rayak até Damasco e foi na volta, paramos numa aldeia que se chama Sargaia. Essa Sargaia tinha um deputado que mandava até no governo sírio naquele tempo, se chama Jamil Shamat. E ele comandava um país que ninguém morria morte natural, assassinado. Então, dentro dessa estação, eu vi dessa cidade, apontou o fuzil sobre um pastor longe e ele falou, eu vou ver se acerto ele. Poxa. Acertou, ele morreu. Eu puxei meu revólver para atirar nele, o policial sírio que estava em companhia a mim, então me segurou, falou, não faça isso, seremos retalhados pelo povo aqui. Então, passamos isto e fomos embora.
porque era montanha Aham. e estavam todos cercados e de turbante E de turbães. e todos com aqueles baruques Uhum. para ver a reação, seriam todos mortos. Eu fiz essas perguntas, o Interessante. doutor Marco Antônio, para que a gente pudesse para que o telespectador já possa imaginar, não é, tudo aquilo que este grande homem passou naquela época. Porque agora eu vou fazer a pergunta-chave. Você foi, então, o maquinista, não é, do Expresso Oriente. Não, eu não era maquinista. Era No início você foi o maquinista. Era chef de train. Ah, você era chefe? Chef de train. Estava em Alepo. Completei minha viagem para Alepo, que é Alepo, fronteira da Turquia, e estava lá, tinha que voltar. Estava lá o Express Orient, l'Express Orient. Esse Express, então, precisavam de um chef de train para acompanhar. Certo. Dentro desse desse trem, L'Orient Express, tinha polícia turca, polícia síria, ingleses se chamam Intelligence Service. Então, os comportamentos todos eram fechados, ninguém podia adentrar lá dentro para ver o que tem Certo. dentro. Uhum. Muito bem. Vi uma coisa que isso gravada na minha vida. Tinha um general alemão, moço alto, beirando 38 anos, 36 anos, sadio, forte, parado assim, capturado pelos ingleses em Tobruk, de tempo do Rômulo. Então, ele veio, o inglês falou, take here. Drink tea with milk. Chá e leite. O inglês ofereceu Toma. para o general alemão. Toma O prisioneiro. para O se prisioneiro. generar leite com chá. Ele pegou a taça assim, jogou ela no chão e falou, Heil Hitler. O Rômulo, Não é o Rômulo, o soldado, o general. o soldado. General prisioneiro dos ingleses. Prisioneiro Que meu dos pai estava comandando aquele trem, estava sendo escoltado. Completei minha passagem até Rayak, entreguei o trem e depois fui para outro lado, viajando, até fui para, chama Dar el Baidar, outro dia, e na volta tinha um túnel, saímos do túnel, veio aviões atacando O trem. o trem. Sim, sim. O trem. Caiu meu assistente atingido por uma bala na cabeça Na dele. cabeça. Mas, infelizmente, falar isso, o miolo dele caiu sobre. Fomos fugir lá no mato e deitamos no mato até que terminou esse avanço inglês golista. Porque os golistas. Resistência. Resistência. É a E resistência. depois não podia viajar. Eu tinha, caixa de equipamento, caixa de equipamento, que tinha revólver, tinha bombinhas para pôr lá no trilho, se alguma coisa para evitar. Abalroamento. Sim. Então, e tinha telefone. Já foram embora os aviões, subi com coisas que ponham nos pés para subir no poste, colocar um fio de telefone e escutava todo mundo. Ali, o chefe de train, 32, o chefe de train, 32. Alô, ici, o chefe de train, 32. Mas escutava. Então, o mecanista se chamava Antônio, naquele tempo. Ele falou, olha o fio terra. Enfia. Quando eu enfiei o terra, está tudo ok, como está? Ih, meus pais. Porque falaram que caiu o trem no abismo, morreu e me lascou. Ah, é? Noticiaram. Era porque uma ninguém... notícia falsa, né? Não, mas quem é que ia poder sobreviver Claro. saindo do túnel e aqueles combates aéreos? Porque a bala, quando entra na fuselagem, ela ricocheteia dentro. Certo.
Ele ficou até emocionado. Então, telespectador, verifique que hoje é, como eu disse, uma entrevista especial. Nós estamos prestando uma homenagem a este grande homem que participou da Segunda Guerra Mundial. É um homem que merece todo o nosso respeito. Mas Emílio, vamos falar agora sobre o Expresso do Oriente. Houve mesmo um assassinato no Expresso do Oriente? Quando em movimento? Não houve. Houve arte de produzir filmes. Ficção. É uma ficção. Então conta para nós alguma coisa sobre isso. Foi a Agatha Christie. A Agatha Christie foi uma capacidade fora do comum. Certo. Os artistas também foram grandes artistas para fazer coisa imaginária por uma coisa real. O assassinato no Orient Express. O senhor me permite uma passagem? Por favor. O senhor lembra aquela passagem que o senhor viu o combate aéreo entre dois aviões e o trem fugindo em desabalada carreira, vocês pararam o trem e depois um paraquedista, ele saltou de paraquedas? Eu me lembro que aquele só, quando foi abatido o avião do La Seine, meu amigo que a mulher dele ficou na nossa casa. Mas ele estava falando a respeito da Agatha Christie. Eu tenho aqui os nomes, não é, dos artistas. Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Lauren Bacall, né? Martin Balsam, que representaram com fidelidade Murder of the Orient Express. Então quer dizer que foi uma ficção, não é? Ficção. Eu não conhecia esses artistas. Não conhecia a Agatha Christie. Eu conheci apenas depois daquele filme que ela fez, que ficou famoso no mundo inteiro, até ganhou a Agatha Christie, de que é artista de primeira linha. O Orient Express, ele ficou conhecido por esta ficção da escritora Agatha Christie ou pela atividade, não é, dos movimentos em terra durante a guerra. Eu vou explicar uma coisa. O Orient Express, conheci ele em uma viagem só. Eu viajava pela DHP de todos, porque a DHP era a agência francesa de trem. Não esquece que a Síria e Líbano, depois da Guerra 14, 1918, perdeu a guerra à Alemanha e foi distribuído o mundo entre francês e inglês. Sim. A França não dominou a Algéria, Tunísia, Marrocos como colônias. Sim. Mas Líbano e Síria era submandado francês. Tinha presidente da República, tinha companhias francesas livres, então, porque a cultura síria-libanesa é muito mais, proporcionalmente falando, que da cultura francesa. Tem muitos cultos como Voltaire, como outros, como Deguy, como Demog. Então, são grandes, inteligentes, mas eram, apesar que Líbano e Síria eram desse tamanho, bairro como chama? Bairros pequenos. Bairro. Sim, um bairro, seria um bairro. Mas tinha a capacidade do povo inteligente e instruídos. Por isso que não era colônia, porque já era um povo... Não era colônia. Não, era submandado da França, enquanto o resto eram colônias. Colônias, exato. Porque eram pessoas que não tinham o mesmo desenvolvimento intelectual que os libaneses. Muito bem. Ascul, eu digo Ascul pai e Ascul filho. Eu vou agora chamar um pequeno intervalo e logo nós retornaremos para continuarmos com esta conversa que, para mim, está sendo maravilhosa. Você aguarde que logo retornaremos. Ao retornarmos,
eu pergunto a Émile Ascoul. Me diga uma coisa, Émile. Quanto tempo você permaneceu nessas viagens do Oriente Express? Comecei em 1900, no final de 39, quando estourou a guerra. Eu estava trabalhando com o DHP, a Companhia Francesa. Muito bem. Então fiquei de 39 até 45. São 6 anos. Sim. Em 45, no começo, fui para Marseille, para Marsella, para pedir meu direito de requisição, se chama. O general Vegan, ele falou que cada um requisitado tem direito de 11 francos por dia. Poxa. Então, isso por causa da guerra, né? Perdi, terminou a guerra, perdi em 45, quando terminou a guerra, perdi esse direito, dizendo o juiz, la guerre, c'est la guerre. Não, a guerra é a guerra. É a guerra. Até que o juiz gostou de mim, como jovem de 24 anos, 23 anos, que queria me casar com a filha dele. Mas escuta, me diga uma coisa, Émile. Esse tempo todo, são 6 anos que você deu da sua vida, que você prestou para o Oriente Express, correto? Essas viagens maravilhosas, eram maravilhosas as viagens, tinham também os seus dissabores, não é verdade? Não. La guerre, c'est la guerre. A guerra é a guerra. É uma porcaria. Desculpe. Não, você tem toda a liberdade de falar, porque nós entendemos também que a guerra é muito, não é saudável. Saudável é a paz, saudável é essa convivência entre nós. E o seu filho é um homem muito inteligente. O seu filho é um homem que eu tenho muito respeito e admiração por ele, Marco Antônio Ascoul, porque ele já tem participado aqui dos nossos programas e tem trazido a sua capacidade intelectual com bastante eloquência. Viu? Me ajuda. Né? Ele ajuda, né? Vocês falam em francês, os dois? Os dois falam francês? Não falo. Não? Falo com minha esposa um pouco. Não, mas vocês conversam em francês? De vez em quando vou xingar alguém. Então, entende que... Muito bem. Me diga uma coisa, Émile. Você tem... o que você pode nos contar mais interessante da sua vida nessa época? Mas que me importa dizer que cheguei dia 26 de dezembro de 1946 no Brasil. Primeiro navio que navegou, que aquele navio se chama Desirade, aquele que fugiu com ele de Gaulle para a Inglaterra, para a Algéria. Esse navio era pequeno, que só tinha passageiros poloneses, de tudo que é religião e raça. E que tinha tinha estacas, tinha canhões, tinha frigoríficos, etc. E que o navio era para afundar, porque o mar estava muito bravo, chacoalhando para cima, para baixo. Eu tinha que ajudar, mais um amigo meu, os marinheiros. Chegamos dia 26 de dezembro, depois de 42 dias navegando. Nossa. E para São Paulo. E aqui onde encontrei, que eu acho que falam que Deus fez o mundo. O Porto de Santos. E fez o Brasil. Porque não sabia falar português, falava um pouco de árabe, falava francês, falava um pouco de italiano, falava um pouco de inglês, xingando alemão, etc. Então, conheci um professor de sociologia, se chamava Jean, e que a gente, moleque, esses dois, ia para 24 de maio, ficava num bar, se chama Pigalle, era de um judeu francês, muito simpático, e a gente levava uma garrafa de
pinga, porque Cachaça. não tinha dinheiro. Tá, e toma, chega, deixa para amanhã. E depois ia de Rua 24 de Maio até João Mendes a pé, porque o dinheiro pequeno. E pegávamos o bonde para Santo Amaro. Passava João Mendes, Vila Mariana, Moema, que era mato, chegando a Santo Amaro. Esse bonde chamava-se o Camarão, né? Hein? Bonde Camarão. É isso? É isso mesmo. É isso. Entendeu? Comecei depois a aprender português. Entrei numa escola, estudei português, pouco. Depois entrei no curso que de um ano só terá direito de vestibular para o direito, para medicina, etc. Esqueci o nome desse curso. E passei, graças a Deus, bem, e ingressei na Faculdade de Direito, que quem me apresentou essa Faculdade de Direito, o professor era juiz de direito em São Paulo, era professor titular, em Bragança Paulista. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, de noite viajava para Bragança. Esse chama Luiz de Macedo, professor. Luiz de Macedo. Meu amigo. Luiz de Macedo. E Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele morreu ou está vivo? Não, ele está vivo. Pelo amor de Deus. Pelo que eu tenho conhecimento, ele está vivo, ele está aposentado. Então, Mas Luiz de Macedo, um grande desembargador, ele professor também. Professor, era titular. Ele é uma personalidade eminente do nosso Estado. Me formei em Direito, fizeram festa para mim. Eu me lembro que eu falei no discursozinho que eu não sou de Sabará, eu sou de Saara. Traduza isso para a gente, Ascu. Quer dizer, Eu não sou de Sabará aqui, Traduza. eu sou de Saara. ele é do deserto do Saara. Deserto do Saara. É, porque já andou muito de camelo e comia tâmaras e plantava sementes. Ah, é? Aí perguntaram, por que planta tâmaras se não chegarás a comer? Porque as tâmaras levam 100 anos. Claro. Aí disse este beduíno para o rei, se como tâmaras hoje, porque alguém pensou em plantá-las no passado. É verdade. Então, Seria... Tenho que me dizer que me esqueci isso. Antes de agradecer Vossa Excelência, esse conjunto de gente, esse amável, se vê na fisionomia deles sentido puro, passa para o mundo com essa dedicação. Eu não sei o que eles ganham em bicharia, mas aqui estão divulgando uma cultura dirigida por Vossa Excelência. Dizer de falecido meu pai. O falecido meu pai era um grande juiz de direito. Era difícil no Líbano nascer no tempo da Turquia, domínio da Turquia. Meu pai era procurador-geral da Turquia. Evitou muitas forcas, enforcar gente. Os turcos se enforcavam. Então, o falecido meu pai, depois virou com os franceses, juiz de direito. Ele dos primeiros que fizeram a primeira constituição do Líbano, da Grande Síria, com a ajuda do Sheikh Ibrahim Menzer, o Sheikh Hassan Jesser, um muçulmano e 2 cristãos. Meu pai. E meu pai era um grande maçônico. Ele fez tudo que é bom, bondade de Deus. E a falecida minha mãe, ela falava russo, falava inglês, falava francês. Poliglota. Falava francês, era professora. Morreram, mas estão na minha... Não morreram, viajaram. Estão aqui
me acompanhou com minha vida, onde estou. Vamos apresentar aqui na câmera. Essa é a dedicação deste homem bom. É um homem bom, um homem que mostra que ainda tem os seus pais junto com ele. Eu tenho mais uma coisa que me salvou de morrer. Olha só. Carreguei meu Jesus fuzil. Cristo. Carreguei meu fuzil para atirar em mim, para não Jesus ver Cristo. mais tragédias e morrer. Mas não morri. Ele que me salvou. Jesus. Jesus. Muito bem, ótimo. O Isso meu é muito avô importante. também deu destaque para os armênios que estavam sendo perseguidos. É. Meu avô protegeu muito Me diga a uma nação armênia. Ah. Então, meu avô foi um humanista e que foi um dos constituintes que tornou o Líbano uma república independente. Agora me fale do Karim Askul. Quem foi Karim Askul? Karim Askul, ele estudou no Frei Marista, como eu estudei também. Irmãos maristas, no Líbano. Depois ele estudou nos jesuítas. Se formou bacharel de cursos. Certo. Depois ele foi para a Alemanha, estudou filosofia. Ele estudou em Berlim, Bonn e München. E formou como o primeiro que se formou em filosofia. Estudou no Sorbonne, fez ciência e letras e ciência política. Eles também são 3 doutorados que ele teve. Karim Askul voltou, foi preso pelos franceses, pensando que ele é espião alemão. Mas constataram depois que não. Liberaram ele, colocaram ele no alto comissário francês, traduzir idiomas, informação sobre a guerra. Foi digno, etc. Depois o governo libanês colocou ele embaixador e cônsul. Depois, o final da vida dele era delegado-geral da ONU. Ele que fez e participou com Direito Universal do Homem, registrado. Ele foi um dos autores. Um dos Um dos autores da... Declaração Universal dos Direitos Mas Humanos. ele teve mais votos. E fez em Montevideo a liberdade da imprensa. Ele teve de 11 artigos, 6, meu irmão, da liberdade. Foi recepcionado pelo Perón, quando eles estavam voltando, ele com o neto de Gandhi, que estavam representando a ONU em Montevideo, em 1950. Muito bem. E depois veio para São Paulo para me visitar. Em 50, e foi recepcionado pela colônia síria-libanesa. Foi Ademar de Barros a recepcioná-lo e falou para se chamava, que era ministro, que era não sei o que, Nicolau Tuma. Nicolau Tuma. O grande Nicolau Tuma. Ele Então foi... ele falou, que eu vou falar com esse senhor aí. Fala, pode falar que idioma que você quiser. Eu estudei na Alemanha, o De Gaulle falou. Ele falou, então, começaram a falar alemão. Depois o meu irmão falou, vamos falar castelhano. Ele viu que a Ademar está atrapalhando. Então, foi recepcionado aqui e foi embora para a ONU, de volta. Ficou 5 dias aqui. Quem apresentou ele, o Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o jovem Silvio Santos. Eu queria que o senhor falasse a passagem que o De Gaulle queria beijar o senhor, porque é homenagear um combatente, o De Gaulle, o general. O De Gaulle, lá, quando ele foi Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ele foi para Rayak. E ele fez um discurso. Estava presente um moleque desse tamanho, tinha aquele tempo de, acho, 17 anos, 18 anos. Botou a mão em cima de mim assim, ele alto, narigudo. Ele falou, se voici le géant de la France, está aqui o gigante da França, eu. Poxa. Porque viajava sem coberta.
Aham. Porque não Sem é... cobertor. É. Sem cobertor. Sem cobertura sem, também. sem cobertura, sem abrigo, e sair salvo. Então, depois traduzi para o que falava para aqueles que não entendem. Depois ele falou, estremerci, tá? Me beijou aqui. Eu falei para Gerard, você não me beijou. Ele falou, não, que você quer outra vez? Eu falei, não adianta, seu nariz vai tocar no meu rosto, não vai me beijar. E o nariz grande, né? Gargalhou. Aí o senhor falou, donnez-moi des grands nez, je vous donnerai de grands hommes, que o senhor falou para ele. Então, depois eu falei para ele, você sabe que falou Bonaparte falou sobre os narigudos? Ele falou, je me rappelle pas, eu não me recordo. Donne-moi de grands nez, je vous donnerai de grands hommes. Dê-me grandes narizes, daria grandes homens. E os dois eram narigudos, né? Meu pai também. Muito bem. Emílio, eu estou quase encerrando o programa. Vamos. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que foi uma honra muito grande para nós hoje tê-lo aqui em Direito e Justiça em Foco. Foi uma novidade. É uma novidade porque apresentamos um homem com altíssima experiência, um homem que passou momentos de sua vida dedicados à humanidade, porque você dedicou os momentos da sua vida, na minha visão, à humanidade. Você é um homem importantíssimo e nós hoje apresentamos na televisão um homem importante, Émile Ascou. E eu quero, para encerrar o programa, declamar uma poesia do seu filho, Marco Antônio Ascou, que ele escreveu, Gaivotas Perdidas, da editora Letras do Pensamento, e eu faço questão de ler para você e declamar para você o espelho. Por trás do espelho, quem está com olhos fixados em mim? Alguém que passou por cá. Mergulhados nos meus sonhos, os seus olhos de longe me chamam. A lembrar uma sacerdotisa encantadora, de estatura bem conformada, rosto rosado de amável sedução. Vestida como as cores dos lírios, julguei estar vendo uma deusa do Olimpo. Cabelos macios como a relva, soltos, da cor dos trigos maduros. Lembram os mais lindos campos de Portugal. 2 olhos grandes, claros, flamejantes, olhos tão lindos, aos poucos se afastaram dos meus. Procurei-te por toda a parte e ninguém te conhecia. Agora Bonito. estamos... E queria só apenas, me esqueci de falar, que eu devo uma simpatia muito grande, não sei se está vivo ou morreu, o relator da USP, que era Irineu Stranger. O Irineu Stranger é falecido. Faleceu. O grande professor Irineu Stranger. Eu ajudei ele a traduzir sobre direito contratual, Isso. que é de Demog, de Dux, que fizeram. E, então, ele trocava ideia comigo. Foi eu nunca me esqueço dele. Muito bem. Deus ponha ele em bom lugar. O desembargador Guilherme Stranger, se você estiver nos assistindo, este grande homem está fazendo uma homenagem ao seu pai, nosso querido e ilustre professor Irineu Stranger. Bem, eu então quero encerrar o programa agradecendo muito a você, Emílio, por ter vindo aqui, não é, e nos falar a respeito da sua experiência, a respeito da sua vida. Isso também eu quero agradecer ao Marco Antônio Ascou, que está nos proporcionando esta vitória. É a vitória de um homem que tem muita sabedoria. E eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu vou pedir a meu Deus, que aprendi em Algéria, agradecer a Ele. Assim,
Um beijo. Eu agradeço a você também e lhe dou um beijo. Obrigado. Muito obrigado, Asco. Muito obrigado.